Hoje nós vamos iniciar um estudo um pouco diferente do que nós havíamos encerrado na penúltima terça-feira. Nós vamos falar agora sobre a viagem. A viagem. Quem gosta de viajar aqui? João, pode desligar aí para mim? Pode desligar. Quem gosta de viajar? Irmã Margarida levantou os braços, dois braços ali. Todo mundo gosta de viajar, né? Eu não gosto de sair da minha casa. Duvido se você ficar 30 dias na sua casa, se você não quer fazer uma viagem, nem que seja do ônibus daqui lá em Vitória. Mas quer viajar, quer sair. Todos nós gostamos de viajar, porque a viagem ela nos traz o quê? Uma nova experiência. A viagem nos traz uma nova cultura. A viagem nos traz um novo olhar. A viagem nos traz um alento, ou seja, um renovo. Você oxigena o cérebro, você oxigena o sangue, você dá um upgrade na sua autoestima. Ou seja, se você estiver muito triste, sempre naquela rotina, você sai, aí você dá uma animada, você vê outras experiências. Então, todos nós gostamos de viajar. Amém, irmãos? Amém. Gosta de viajar não, Rosana? Tá certo. Viajar não, né? Mas estar lá é bom, né? Amém. Então, essa é uma situação em que nós todos estamos passivos dela, de ter uma nova etapa na vida, ter uma nova experiência. Tem um sulista ali do Paraná, não é isso? Nosso irmão João Rosnei, é do Paraná, casou com uma nordestina, lá de Pernambuco. Olha só, eles estão morando agora no Sudeste. Olha que maravilha. Tem opção para ir para o Sul e tem opção para ir para o Nordeste, né? Então, eu me lembro quando nosso irmão João Rosnei fez uma viagem para o Nordeste lá, Pernambuco, mas ele voltou tão sorridente, né? Não sei se é porque viu a sogra, porque, né? Viu os parentes, mas voltou tão sorridente. Isso é uma realidade. Só que a viagem que nós vamos estudar hoje é uma viagem que muitas pessoas não gostam de fazer. A realidade é essa. Porque é viajando pelo deserto. Essa viagem traz também um renovo. Essa viagem nos traz sabedoria, essa viagem nos traz uma oxigenação, principalmente na alma. E essa viagem nos traz experiências gloriosas. Mas o interessante é que nós não queremos ou não aceitamos essa viagem. Você fala assim, vamos fazer agora uma viagem para o deserto do Atacama, que é aqui na região na América do Sul, no Chile. Não quero. Vamos para o deserto da Dakar. Não vou. É difícil. Vamos para o Oriente Médio. Não dá. Difícil. Mas vamos para Dubai. Só que é um deserto. Dubai está no meio do deserto. Só que no deserto, Dubai, você tem as melhores hospedagens, tem um dos maiores PIB do mundo e tem os edifícios mais modernos do mundo. E aí? Como estar no deserto e passar uma vida próspera? Mas para chegar em Dubai, você tem que passar por muitos lugares. Hoje com um avião, né? Rapidinho. Mas essa viagem que nós vamos conversar hoje,
se Deus assim permitir, a próxima terça-feira, é a viagem no deserto, viajando pelo deserto. Por que o povo de Deus teve que ir para o deserto? Porque o povo de Deus teve que ir para o deserto. No texto base, o texto básico que nós vamos estudar está em Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 22. Quem, por gentileza, pode ler para nós aí? 2 em 2 versículos. O irmão lê 2 versículos e o outro, por gentileza, 2 versículos até o 22. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne para ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Outro irmão? Tomou Moisés o corpo de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos buscará, fazei, pois, subir daqui os vossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Amém? Pai, mais uma vez nós te adoramos, glorificamos o teu nome por essa oportunidade. Abençoa a minha vida, a tua igreja, nós possamos falar aquilo que o Espírito Santo, ó Deus, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam nos autorizando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Por que o povo de Deus teve que ir para o deserto? Vamos lá? Vamos fazer a introdução aí. Deserto é uma região geográfica com terra seca, sem vegetação, inabitável. Zona árida com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas. Vegetação inexistente ou rara. Relevo formado pela alteração de determinadas rochas e desprovida de habitantes permanentes. Então nós temos aqui uma definição do deserto. E aí eu pergunto novamente aos irmãos: quem gosta de viajar aqui? Uai! Meu Deus! Antes de eu falar que é para o deserto, todo mundo levantou a mão aí, com exceção da irmã Rosana. Agora, como a viagem é no deserto, pastor Júlio, e se definiu aqui que é o deserto, ficou todo mundo como estático, né? Pois é, o deserto é essa situação. Uma terra seca, não tem vegetação, inabitável, ou seja, não tem ninguém morando. Uma zona árida, ou seja, imagina uma zona árida que bate um vento, ou o poeirão que sobe. Imagina como é a situação. Precipitações atmosféricas irregulares, ou seja, você nunca tem uma situação controlável do tempo. Vegetações inexistente ou rara. Relevo formado por alteração de determinadas rochas, ou seja, existe rochedos, e desprovida de habitantes permanentes, ou seja, não tem habitantes permanentes. Mas em Dubai tem. Por que será? Vamos então, vamos lá. O deserto na Bíblia sempre foi descrito como lugar abrasador,
e de secura, habitado apenas por animais ferozes, serpentes e escorpiões. Quem, por gentileza, pode ler aí? Jó 24:5, Mateus 3:5, e o outro irmão, por gentileza, Deuteronômio 8:15. Quem achou? Jó 24:5, Mateus 3:1. Irmã Regina, por gentileza, um pouquinho mais alto. Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Agora Deuteronômio 8:15. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pedeneira. Então observa que, biblicamente, o deserto é definido e descrito como um lugar também de abrasador, mas também habitado por animais ferozes, serpentes e escorpiões. Então, quem gosta de viajar? Depende. Benício levantou a mão lá. Mas a nossa viagem aqui é no deserto, viajando no deserto. E aí eu estou descrevendo para os irmãos aqui como é o nosso destino de viagem. Tem que matar um leão. Tem que matar o leão a cada dia. Depois nós vamos chegar em Dubai. Mas primeiro tem que passar por esses caminhos que são os caminhos muito agradáveis, né? Vamos lá? O deserto também era lugar de refúgio. Aí o irmão abre aí, por gentileza, Apocalipse 12:14. Era um lugar de revelação e chamado, ou seja, um lugar em que havia revelação e havia chamado. Êxodo 3, de 1 a 3. Outro irmão, por gentileza, abra aí. De provação, Deuteronômio 8, de 1 a 3. Outro irmão, por gentileza. Nós vamos ler essas referências bíblicas para nós embasar o estudo. Era um lugar também de juízo. Neemias 32, 13. De tentação. Mateus 4:1, e de pregação de boas novas, Marcos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Quem achou o primeiro, Apocalipse 12:14, que é lugar de refúgio, pode ler. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um teto, e metade de um teto, fora da vista da serpente. Então observa que é um lugar de refúgio, de revelação. Êxodo 3, de 1 a 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte Deus da Horeba. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, e veio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não veio. Então é um lugar de revelação e chamado. É um lugar de provação. Deuteronômio 8, de 1 a 3. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis
Ou seja, se nós passarmos pela prova, se nós passarmos pelo deserto, nós vamos chegar em Dubai. Os irmãos estão gostando da viagem? É? Maravilha? E o hotel, irmão Moza, me avisa. O hotel lá não é 5 estrelas, não. O hotel lá é 7 estrelas. É chique o negócio. A classificação do hotel em Dubai é 7 estrelas. É lugar de juízo. Neemias 32, 13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel. Desculpa, é Números 32, 13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-os andar errante até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus aplicou o juízo no deserto. Então, Deus julga e aplica a sua sentença aonde, irmãos? Quem quer viajar aí? Amém? Já apareceu vozes dizendo que quer viajar. É lugar de tentação, Mateus 4, 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Imagina você sendo tentado a fazer o quê? A largar sua fé, a largar sua cruz. Não aguento essa luta, isso não é para mim. Mas Jesus se manteve no propósito de Deus. É lugar de pregação de boas novas. Marcos capítulo 1, versículo de 1 a 4. Quem achou, por gentileza, nos ajude aí. O que eu aprendo aqui, irmãos? É no deserto que Deus aplica o seu milagre de salvação. É no deserto que Deus concretiza a obra de salvação. É no deserto que a sua palavra consolida mais no coração daqueles que têm dúvida, ou daqueles que ainda não aceitaram o Evangelho das Boas Novas. Estava conversando com um irmão, uma irmã, depois eu conversei com minha esposa, que um membro da nossa igreja falou assim: a minha luta está muito grande, a minha prova está muito grande. E depois eu conversei com outro, ele falou a mesma coisa. Eu falei: opa, tem que trabalhar algum estudo nesse sentido. Porque, irmãos, quando nós estamos no deserto, nós estamos passando no deserto, é porque nós vamos chegar em Dubai. Se você desistir de viajar no deserto por essa situação, você pode perder a entrada na terra prometida. Ou seja, se nós não vencermos essas etapas nessa vida que nós estamos aqui, que é o deserto do mundo, nós não teremos a Nova Jerusalém, ou nós não chegaremos na Nova Jerusalém. Irmã Janete. Quantos podem glorificar a Deus? Está vendo, irmãos?
Às vezes nós falamos assim, que pena, coitado do irmão, coitado da irmã. Nós não precisamos ter pena e nem ter dó. O que nós precisamos ter é compaixão, a mesma que Cristo teve de nós. E quem tem compaixão tem amor, quem tem amor está junto. Caminha no deserto com o seu irmão. Gabriel. O nosso grande erro, quando a gente está nesse deserto espiritual, é não agir espiritualmente como nós agiríamos no deserto físico. Que quando você está no deserto físico, a referência que você tem de que as pessoas mais procuram é água. Quando a gente está no deserto espiritual, as pessoas fogem da igreja. Muito bem a colocação que o Gabriel colocou aqui. Olha, irmãos. Quando você está no deserto, você procura o quê? Você tem sede, você procura água. Quando você está numa prova espiritual, onde você vai ter resposta para a sua prova? A palavra, a fonte de água viva, o próprio Jesus. E aí me fez lembrar que alguns históricos que nós temos aqui na igreja, e nós estamos fazendo um acompanhamento, e vamos fazer um acompanhamento mais de perto, e com prontuário e tudo, das pessoas visitadas e aconselhadas. Irmãos, e depois nós vamos fazer uma estatística, começar a trabalhar com dados na igreja, sabe, pastor Júlio? Pastor JH, nós precisamos disso. Por quê, irmãos? Há uma variação muito grande, né, na vida espiritual dos crentes. Você observa quando ele está por cima da onda, da crista da onda, ele é uma bênção, canta, prega, participa de tudo, faz visita, né? Faz churrasco, só não chama o pastor, mas faz churrasco, né? Faz um monte de coisa. Ele está numa prova, sabe, Mãe Dália? Primeira coisa que ele faz, ele não quer cantar, ele não quer testemunhar, ele não quer vir na igreja, ele não quer ver a cara de ninguém, sabe? Parece que todo mundo ali é culpado ou proporcionou essa dificuldade. Não, irmãos. Não é assim. É necessário passar por Samaria. Jesus deu uma volta, mas ele passou por Samaria, porque havia alguém lá que precisava de ouvir a sua palavra. Às vezes o nosso caminho no deserto, pastor Júlio, sabe? Essa nossa caminhada, Deus vai usar para que muitos de nossos e daqueles que não aceitou Jesus ainda possam encontrar a cidade celestial, a terra prometida, que é morar eternamente na glória. Amém? Então eu quero perguntar novamente, quantos irmãos querem viajar para o deserto? Você já está viajando, pastor Júlio? Meu Deus! Que bênção! Que bênção! É? Já está no deserto há muito tempo, né? Então vamos lá. Tomamos o deserto como uma metáfora da vida, do palco onde se desenrola o drama da vida cristã. E há momentos em nossa vida em que experimentamos uma espécie de deserto espiritual. Momentos de secura, de escassez, de alegria espiritual. Olha, quando o crente perde a alegria espiritual, irmãos, ele desfigura, ele fica mudado. Desculpa a expressão aqui, não quero enquadrar ninguém nessa situação, mas ele fica com um semblante cadavérico. Ele fica mudado de uma forma que a sua face, ela é uma transformação muito grande. E o crente, quando tem alegria espiritual, irmãos, ele pode faltar água, ele pode passar necessidade, ele pode passar problema de saúde, mas antes que ele morra, vai vir a água, vai vir o alimento e vai vir a cura, porque Deus dá a provisão. Vamos lá? O objetivo desse estudo, irmãos, viajando pelo deserto, é motivar espiritualmente o povo de Deus a vencer o deserto. Porque a melhor coisa que tem
É quando você está passando uma prova, uma dificuldade, e quando você olha para trás, você tem 20 irmãos lá. Vai que nós estamos aqui. Vai que nós estamos aqui. Você dá outra olhada para o lado, tem mais 10. Vai que nós estamos aqui. Você dá uma olhada para o lado, mais 10. Vai que nós estamos aqui. E 50 na frente puxando. Ou seja, é uma bênção. Agora, quando você está passando no deserto, que você olha para a direita, para a esquerda, para sua retaguarda na frente, você não encontra ninguém. Dá um desânimo espiritual? Dá. Mas nós não podemos ter esse desânimo. Exatamente. Então, se você tem aquele depósito, aí quando você está nesse momento mais difícil, você está mal, mas você está bem. Isso. E você fez a reserva. Então, quando nós falamos assim, irmãos, vamos orar, irmãos, vamos para o estudo, irmãos, vamos para o evangelismo, irmãos, vamos para os trabalhos, isso é na realidade porque fortalecendo a sua vida espiritual. Porque no momento em que você já não tiver mais força para clamar, você vai gemer. Mas o depósito foi feito anteriormente. A reserva. Exato. Aí é que eu ia falar. A irmã Janete começou a falar. Quando você olha para a direita, para a esquerda, a retaguarda à frente, você não tem ninguém, mas tem 3 pessoas que não te abandonam absolutamente. Não te abandonam em momento nenhum. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse não te abandona. Então quem tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo precisa de mais o quê, irmão? Hã? Isso. Mas Deus, às vezes, Ele permite só a gente, Ele mesmo, você poder conhecer mais o Senhor. Verdade. Se você ficar dependendo das orações dos outros, você tem. Mas vai chegar aquele momento que você vai ter que ter intimidade com o Senhor. Aí nessa hora não tem ninguém, é você, o Pai, o Espírito Santo dele. Aleluia. É aquele crente 6 horas, né? 6 horas para mim, irmãos. Você vai para a igreja? Vai 6 horas para mim. Aí manda mensagem, irmão, 6 horas para mim. É o crente 6 horas. Né, Júlio? Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas para mim? 6 horas, quando chega a hora da dificuldade, ele não consegue. Aí ele vai para meio-dia. Vai para o sol de meio-dia. Aí fica difícil, né? Vamos lá. Então vamos lá, viajando pelo deserto. Eu quero repetir e perguntar novamente quantos irmãos gostariam de fazer essa viagem. Já está melhorando. Tem mais lugar não, hein? A oportunidade é agora, hein? É já. Viajando pelo deserto. Primeiro, Deus conduz o seu povo ao deserto. Olha aí. Quando nós viajamos no deserto, é Deus que está nos conduzindo. O primeiro momento foi o seguinte: por que Deus leva o seu povo para o deserto? Permite que o seu povo vá para o deserto. É porque Ele que conduz. Amém? Então você nunca critique, você nunca duvida e você nunca deixa de dar crédito à prova que você está passando. A Bíblia diz que Deus não nos dá nenhuma prova que nós não conseguimos suportar. Não cai uma folha